Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. Eu sou o Rafael Lobo. A gente trouxe aqui o Rafael Lobo, talvez vocês não reconheçam pelo nome, mas quem já ouviu o Guanacast há muito tempo sabe que é o Charuto da Tuiuiu. E nós trouxemos aqui um assunto muito importante, na verdade são vários assuntos que se juntam todos em um só, que são design, experiência do usuário, responsividade e acessibilidade. Vamos ao Hostcast. Estamos aqui em mais um Guanacast e dessa vez a gente está recebendo... Ai, estamos aqui no Hostcast e dessa vez a gente trouxe, além dos participantes normais, trouxemos aqui o Rafael Lobo, que é diretor de arte da Tuiuiu. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. E a gente vai falar sobre uma coisa que é preocupante, mas ninguém se preocupa. Não foi? A gente tava conversando, né? Sim. Tu tá participando bem, isso aqui é legal. É monossílabos, a participação por monossílabos. É uma coisa que é preocupante, mas pouca gente se preocupa, que é com a parte visual e usual do seu site. Então as pessoas se preocupam de uma forma equivocada. E aí foi isso que a gente tentou montar essa pauta para tentar conscientizar as pessoas de que isso é algo importante. Cauê, na tua opinião, o que a pessoa tem que começar a se preocupar? Tipo, o cara decidiu que vai ter um site, ele já decidiu que conteúdo ele vai colocar, ele vai demonstrar os serviços e produtos da sua empresa, ele já sabe o conteúdo. Ele já registrou o domínio, já abriu a hospedagem. Isso, já tá com tudo certinho. Como é que você acha que ele deve iniciar a proposta de design? Como é que ele vai pensar na experiência que o visitante dele vai ter para usar o site dele? Esse é um tema muito complicado. Tô brincando. Não, falando sério, para mim, o meu modo de ver ele é bastante simplista em relação a como que você faz a tua presença na web, o teu site. Hoje não se fala mais em fazer um site sem uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo, o que já é uma grande evolução. Só para explicar pra galera, você não vai, por exemplo, sentar lá e vou fazer um site, aí começa o HTML, vai lá e tal, depois ele... Você não vai assistir o curso de HTML5 do Guanabara e falar, tipo, agora eu vou fazer o meu site do zero. Como antigamente, quando eu comecei, era. Você tinha que fazer o código página por página e para atualizar você tinha que... Aí você usava algumas técnicas com server-side include, SSI... Isso aí. Mas isso eu acho que depende de quem tá efetivamente fazendo, né? Porque, Não. por exemplo, o cara que é o dono do negócio, ele não vai se preocupar com isso. Quem vai se preocupar é alguém que provavelmente ele deve contratar para executar esse serviço. É mais ou menos isso, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: hoje não é mais admissível que alguém crie um site sem uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo, apesar de ser possível. Sim. E tem gente que faz. Porque vai chegar um ponto, né, Cauê, que você vai precisar atualizar o conteúdo que tá lá, colocar novos conteúdos, excluir conteúdos antigos, e com o CMS isso é sensacional, né? E o risco de você fazer uma coisa do zero é aquilo caducar muito rápido. Sim. Então, por exemplo, hoje existem na internet diversos sites que eu posso dizer, são caducos. São caducos por quê? Porque eles não funcionam direito no browser, eles não têm, não funcionam no mobile, Exatamente. não funcionam no celular. E um evento clássico que a gente estava até conversando, aqui é aquele site que é uma boate, é um restaurante que deveria ser acessível para o cara poder ver rapidamente pelo celular e descobrir como é que chega, mas às vezes entra no site, o cara fez um flash lindo, Exatamente. com várias firulas, gastou uma grana, só que o Flash não permite o usuário que está na rua, pelo iPhone, por exemplo, que é o mobile mais usado, não permite que o cara descubra o mais importante, que é o telefone, o endereço, como chegar Programação. lá. Então, para mim, partindo do ponto em que não é possível você trabalhar sem um CMS. Aí sobe o segundo ponto. No meu ponto de vista, hoje, o CMS que eu mais gosto de trabalhar é o WordPress. Então eu vou considerar que o cara vai fazer um site com CMS, que ele é o WordPress, que ele atualiza, pelo menos usando as versões mais atualizadas do WordPress, e que provavelmente se ele fizer direito, ele vai usar uma
uma boa template que permita ele personalizar e customizar e manter um site que ele é único. Porque isso tem muita gente discutindo também, não é uma não vou dizer que eu estou certo, mas eu gosto de fazer sites que funcionam o mesmo site em todos os devices. Sim. Então, por exemplo, o site da Hostnet, ele funciona no mobile, ele funciona no tablet, ele funciona nos navegadores da mesma forma. Foi um trabalho grande, né? O painel de controle eu lembro muito bem para adaptar. Não, tem gente que fala assim, não, eu vou fazer uma versão mobile. Isso. Eu vou fazer uma versão pro iPad. Isso é aquela galera que coloca no domínio m. alguma coisa, que é uma forma de trabalhar. mobile.globo. É uma forma de trabalhar. Eu particularmente prefiro ter um site que atenda todos os devices. Eu vejo isso, mas me soa melhor. Então, a gente vai falar sobre isso. É o último tópico, a gente vai falar sobre isso. O nome disso que o Cauê tá falando é responsividade. O responsivo não é só isso. O responsivo ele envolve uma navegação que permite ele voltar, que os botões são mais ou menos no mesmo lugar. Isso eu acho que vai além ainda. Que você pega de antigamente, quando o celular era aquele modelo app que você tinha que fazer um site especificamente para celular. Hoje em dia, com o avanço hoje em dia o celular já virou um computador. Então eu acho que você criar um site que ele se comporte da mesma maneira num celular ou num tablet, ficou mais fácil. Claro que ainda tem certas limitações, mas ficou muito mais fácil você manter o mesmo visual, manter a mesma navegação do que antigamente. Porque antigamente era só texto e ponto. Eu acho que uma vantagem de você também optar pelo CMS é o ganho de tempo que você consegue ter. Porque se você vai escrever o código do site, você vai levar muito mais tempo do que usar uma coisa que já está pronta, que já foi estudado e já foi desenvolvido para aquilo. Você vai reinventar a roda, vai gastar tempo e dinheiro para fazer uma coisa que já existe, que é de graça. Melhor, e alguém já que alguém fez melhor e de graça. Mas assim, você acaba que, se você tiver que personalizar, fazer certas coisas, você acaba tendo que cair no HTML também. Muitos dos temas, você quer personalizar mais do que o que ele deixa personalizar. Você tem essa opção no WordPress, por exemplo, de fazer o tema em HTML, tudo bonitinho e tal, mas você continua com toda a funcionalidade do CMS. Então, uma coisa não elimina totalmente a outra, mas se souber, né, melhor fica. Exatamente. A habilidade, o curso de HTML5 que você fez no Guanabara vai ser útil mesmo para você que... Mas não para fazer do zero. Não para fazer do zero. Você vai fazer os CSS de uma página separada, um box, um determinado estilo, mas você vai usar uma ferramenta que vai gerenciar todo esse conteúdo. Isso aí. Que no caso, como a gente falou hoje, como eu falei, para mim é inadmissível alguém criar um site hoje sem um CMS. Primeiro ponto, para mim. Se um cliente eu vejo, olha, já me dá um calafrio, né? Esse cara vai ter trabalho. Se já não tá tendo, vai ter em pouco tempo, né? E, inclusive, existe um estudo em que a taxa de mortalidade de webmasters que fazem site sem CMS é altíssima. Aí. Eles costumam morrer e deixar o cliente sem o site. Ou morrer ou sendo assassinado. Acontece muito. Cliente que chega aqui e fala, olha, sumiu... morreu. Não atende mais o telefone, ele foi sequestrado. Abdução também entra nessa estatística. A gente só não vai citar fonte, não sei porquê, mas... Isso é um estudo comprovado que os webmasters que não usam CMS, eles somem muito mais cedo do que os que usam CMS. E os que usam CMS têm uma grande vantagem, porque ele pode arrumar um outro webmaster e ele continua do ponto onde parou. Tem aquela estatística que arruma mais mulher e tudo, né? Normalmente não arrumam também. E por falar em design, já que a gente está comentando sobre isso, eu vou trazer aqui a nossa realidade aqui dentro da empresa, né? A Hostnet, ela tem... A gente usa, né, Cauê? O Cauê falou muito bem do CMS WordPress. E qual é o site da Hostnet que você acessa lá? www.hostnet.com.br. Ele é feito com CMS. Joomla. O Paulino agora tá fazendo uma festa. Tô brincando. Ó o Paulino. Não, qual o CMS que nós usamos aqui? Né? Drupal. Ele quer me dar rasteira mesmo, né? Ele tá fazendo média com a galera. Pra não ficar mal com as outras comunidades, né? Mas o site da Hostnet é todo WordPress. É todo WordPress. A parte de design, ele é construído, é idealizado aqui pela gente, e ele é construído por quem? Pela Tuyuyu. Ele falou com a voz sensual. A Tuyuyu é quem
desenvolve a parte visual, a parte de experiência da HostNet. Então a HostNet passa, se eu estiver mentindo, você me faz, se eu errar alguma coisa. A HostNet passa o briefing, fala, olha, eu preciso de uma página para mostrar os planos para o cliente, eu preciso de uma página tal, e a Tuiuiu prepara propostas de como ficaria isso, certo? Certo. E aí deixa eu te perguntar, Charuto. Não vai virar Charuto, né? Então deixa eu te perguntar. É muito comum do cliente querer uma coisa e essa coisa não ser a melhor coisa para ele? É pra eu responder com o Cauê aqui na minha frente? Exatamente. Não, eu posso falar sério? Eu vou fazer uma intervenção só. Sim. Nesse sentido, eu acho que a HostNet é um cliente um pouco diferente do cliente leigo. Uhum. Porque a HostNet, ela... Claro, né? Normalmente ela já sabe mais ou menos o que ela quer. Uhum. Então, é um pouco diferente esse relacionamento de um cliente que, às vezes, tem uma boate, que é um cara que realmente não entende nada e que ele acha que o site maneiro é um site que tem uma porrada de bebida que pisca. Isso aí. Entendeu? Esse é o problema. O cara quer marquee. Se eu ligo pra Tuiuiu, eu quero um site todo em marquee. Opa! Quer pagar quanto? Não, mas assim, é tarefa do profissional de design falar assim, olha só, você prefere dessa maneira, mas olha, deixa eu te fazer uma... Como é que você faz no dia a dia? Você fala, ó, isso é uma bosta, seu... Não, geralmente a gente escuta o cliente, vê o que ele quer, tenta ver o que ele... tentar entender um pouco para que ele quer o site e como que a gente vai passar a informação. E nesse processo a gente faz estudo de caso, levanta referências e tudo mais para poder tentar juntar o que o cliente quer com o que efetivamente pode funcionar, entendeu? A minha visão é o seguinte, quando o cara quer muito uma coisa, o cara já definiu, já veio com o trabalho pronto, ó, eu quero exatamente assim. Aí ele vai, risca no papel, aquela coisa assim. Quando ele quer muito, não é o que ele quer, sabe? Ou quando ele quer muito, não é o que é o ideal. Como é que você age com isso? Às vezes isso não tem como, a gente tem que mostrar pro cliente o que ele quer para ele ver que daquela forma não vai funcionar. E aí a gente tem 2 trabalhos. Você prepara... Que é fazer o que ele quer e fazer o que seria melhor, digamos assim. E aí você acaba chegando no meio termo, né? A gente sempre chega no meio termo. Nunca é o que a gente propõe e também nunca é o que o cliente quer. Geralmente é uma coisa meio no meio termo, mas geralmente fica legal. Não tem muito o que... Guanabara, sabe o que eu tava pensando? O pessoal que tá escutando deve estar querendo fazer pergunta, não? Né? E a gente não tá escutando, né? É engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles. O que você acha da gente pedir pro pessoal mandar as suas dúvidas? E aí a gente pode escutar eles. Eu acho uma boa ideia. Como é que eles fazem então, Lili? Pro pessoal interagir com a gente, tem que mandar um e-mail pra hostcast@hostnet.com.br, colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar pra você gravar a sua pergunta pra gente responder e colocar no programa. A gente pode mandar telefone ou pode mandar o contato de Skype, que também a gente consegue... pode gravar por Skype. Isso aí. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, também se você sugerir uma pauta, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa. A gente vai falar o seu nome no início do programa. Olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Itapemirim, né? Cachoeira de onde? De Itapemirim. Não sei se existe. Acho que não, né? Mas, enfim, a gente pode dizer o seu nome no início, se for sugestão de pauta, e a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida. Então, se você tiver uma dúvida sobre cloud computing, hospedagem, web como um todo, ferramenta, eu tô com uma dúvida em WordPress, alguma coisa. Então, a gente vai te ajudar. Então, a gente vai ter episódios específicos que vão tirar a sua dúvida. E vamos falar seu nome, né, os seus contatos e tudo mais. Então, entre em contato com a gente, manda o seu e-mail, manda sua dúvida para hostcast@hostnet.com.br, escreve lá, descreve lá, bota como é que a gente pode entrar em contato com vocês e vocês vão fazer parte do Hostcast. Quando o cara chega até você e fala assim, não, eu quero um site para vender meu produto, eu quero um site para, sei lá, eu sou um advogado, eu quero oferecer meu serviço. O primeiro passo é você buscar referências, né? Visitar outros sites de advogado. A gente vai porra, mas pra que você quer? Pô, tem uma padaria, você vai vender pão pela internet? De repente, da forma que você vende, não sei, não vai ficar legal. E se a gente fizer, de repente, uma exposição e você falar, olha, o meu pão é feito assim, assim, assado, e para você comprar, vem na padaria. E a gente trabalha nessa linha. Agora, se o cara, porra, não, eu quero vender e pronto. Então, beleza. Então, você faz o CMS e vê se você consegue vender o suficiente. Entendi. Eu acho que, na verdade, da Tuiuiu, como que a Tuiuiu está trabalhando hoje? A gente trabalha realmente com... tem 2 modelos de clientes.
O cliente em que ele quer realmente uma coisa totalmente customizada, criada para ele, que é uma criação de full site. Então, o cara vai projetar tudo, desde, às vezes, a identidade visual do cliente, como que ele vai se portar. Então, a gente vai construir o template para o cliente. Agregando valor ao camarote dele. Construir uma template para o cliente é um trabalho muito maior do que, muitas vezes, o cliente precisa. Uhum. Então, quando você está falando de casos de clientes que a internet não é o negócio dele, uma padaria, como o Charuto falou, é muito pouco provável que a padaria dele precise de uma customização tão grande a ponto de ser desenvolvido um template para a padaria. Então, como que a TuiU trabalha hoje? A TuiU ela tem um projeto de site expresso, que é o T1site.com. E no T1Site, ele é um modelo usando ou página única em HTML5 ou uma página com WordPress, em que quando o cliente chega e a gente vê que o perfil dele não é de poder pagar pelo um site completo, um full site, a gente pega templates prontas, responsivas, criadas pelos melhores indianos que existem na Índia. Como se fosse assim, o cara pode assistir um desfile da escola de samba lá. Ele pode assistir de camarote, ostentando e agregando valor, ou ele pode assistir de arquibancada. Ele vai ver o desfile, mas de camarote ele vai ter um valor agregado muito maior. E o custo também vai ser maior. Então o que acontece? Nesse modelo mais econômico de trabalhar, a gente poupa muitas etapas, porque na verdade já é pré-definido, que ele vai trabalhar com WordPress, o cliente ele vê várias templates e vê como a template foi aplicada, então ele sabe mais ou menos o que vai virar o site dele. Então passa uma segurança e nesse modelo a gente consegue atender o cliente às vezes em 5 dias. Então o cara não tem site nenhum, em 5 dias ele passa a ter um site. Isso é legal. Então é um modelo que dá ao cliente um site responsivo, porque ele usa templates desenhadas para abrir no mobile, para abrir no tablet, e poupa o cliente dele ter que ficar estudando uma criação de página, entendeu? Então, porque lá a gente trabalha muito com umas templates que a gente chama templates premium. E essas templates premium, elas já vêm com toda essa questão de usabilidade, acessibilidade já resolvida. A nossa preocupação é personalizar e tentar diferenciar ela para o cliente. E como ela já está pronta e como ela já tem todo um trabalho feito por trás, fica muito mais rápido e muito mais barato para o cliente. Então, assim, o caminho hoje que a TuiU oferece para o cliente ter um site responsivo, para o cliente ter um site adaptável, é esse. Então, ele é bem definido. Então, acho que é por aí. E deixa eu perguntar uma coisa. É muito comum acontecer assim, tipo, o cliente quer um site da maneira X. Aí, você como empresa de design percebe que não é a melhor experiência para o visitante dele, não é o cliente vai te contratar. Mas você percebe que não é a melhor maneira para o visitante dele receber esse conteúdo. O que você faz? O que normalmente é feito? Depende. Dependendo do cliente, dependendo do que ele tem na cabeça, o que ele quer ver pronto, feito, a gente volta lá atrás. Eu tenho que fazer o que o cliente quer, mostrar para ele que aquilo não funciona para depois fazer de uma forma melhor. Nós tivemos um caso desse no final do ano, que era uma loja que ela queria, o dono da loja, ele queria um site para poder melhorar as vendas e tudo mais. Só que o que ele pediu foi um blog falando sobre os produtos. Não tinha efetivamente um compre aqui ou visite a loja ou alguma coisa do tipo. Ele queria vender pela internet? Não, ele queria vitrine. Ele queria uma vitrine, mas queria uma vitrine mais num formato de blog, que nem dava para a pessoa comprar o produto. A pessoa ia olhar lá, um carrinho, tá, mas e aí? Onde é que eu compro? Qual é a loja? Por que eu vou comprar esse carrinho? Não tinha nada disso. Entendi. E o que vocês fizeram lá? O que nós fizemos? Nós mostramos para o cliente, olha só, o que você está fazendo é X. Você vai atingir um objetivo X. Só que você está me pedindo Y, então alguma coisa tem que ser alterada. E aí conseguimos, no meio termo, agregar um pouco de informação àquilo que o cliente precisava. Já que ele queria um blog, né? Já que ele queria mais um blog do que uma loja. E no final das contas o site não ficou nem com cara de loja, nem com cara de blog. Ficou um meio termo que dava para a pessoa olhar e, se ela gostasse, entrar em contato com a loja.
Tá legal. Porque ele não efetivamente vendia pela internet, ele só vende pela loja. Porque é complicado, né? Porque o cara chega pra você e fala assim, eu quero um blog e chega, né? O que tu vai fazer da vida, sabe? Um blog... Pô, mas tu quer um blog pra quê? Pra falar de quê? Então, isso é que é o mais legal quando você vai definir o design, quando você vai definir a cara, o modelo do que você vai construir dentro da internet. Por isso que a gente precisa conversar com o cliente pra saber qual é o objetivo e entender se aquilo que ele tá pedindo bate com o objetivo que ele tá querendo. Entendi. Isso que você tá perguntando, Gustavo, tem a ver também fazer um planejamento de comunicação para a pessoa. Não envolve só o design, envolve uma estratégia, entender o que ele quer e ver qual é a melhor forma de implementar aquela ideia que ele teve. Então... Mas concorda comigo que se o cara quer um site de uma padaria, ele não é que ele não vá fazer porque ele é só uma padaria. Ele não tem noção de que ele precisa disso. Mas aí parte do designer ter esse feeling então, para tentar dar melhor pra padaria. Eu acho que, então, a Tuiuiu vai além... A Tuiuiu e as agências vão além do design. Ou pelo menos deveriam, né? Deveriam. Tipo assim, tem que haver um planejamento de comunicação e estratégico de marketing. O cliente tem que entender isso também. Tem que entender que, tipo, não é só fazer um site. Nós vamos construir... Sim, tem todo um critério, né? Chamar o sobrinho, montar a página e botar no ar, entendeu? Esse é o grande problema. As coisas tem que haver um critério no que você está fazendo e um raciocínio lógico para você atingir aquele objetivo. Eu não sou contra existir sobrinhos. Eu sou contra o cara falar que sobrinho é melhor. Não, mas eu faço pro meu sobrinho que é melhor. Pro cara, ele não tá pagando o valor de um profissional. Ele tá falando com o sobrinho dele. Então, ele vai pensar no dinheiro antes de pensar no negócio dele. E aí, para ele, fazer com sobrinho, fazer com um primo é muito melhor no sentido de mais barato do que... Momentâneo, no imediatismo. No final das contas, tem um barato que sai caro. Eu não tô aqui generalizando, porque às vezes o sobrinho é o cara que tá estudando e é um bom profissional, efetivamente. Volto a dizer, não sou contra sobrinhos. Só que, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, o cara quer preço, ele não quer qualidade. Ele quer preço. Na verdade, o sobrinho, naquele momento... Preço! Vai ser um implementador da ideia que o tio teve, sem contestar. Enquanto, se ele vai para uma agência, aí tem profissionais de comunicação e de estratégia, de design, que vai apresentar uma proposta estruturada para ele. Enquanto o sobrinho só vai implementar. Coloca aqui, bota aqui, tira daqui... Arrasta essa imagem pra cá. Vai fazer exatamente é por isso que eu levantei essa. É por isso que eu levantei essa questão. Às vezes o cliente chega pra você e fala assim, eu quero assim. E você vai ter que ter, como o Chato falou, não, vamos fazer assim, mas com pequenas alterações. O seu sobrinho não vai fazer isso, seu sobrinho vai fazer exatamente do jeito que você quer. E não necessariamente o que você quer é a melhor opção. É o que funciona. A gente estava conversando aqui, o Cauê até fez uma sugestão, acabou de fazer uma sugestão. Poxa, vamos falar algumas coisas mais técnicas para a galera de desenvolvimento, porque os nossos ouvintes, provavelmente você que está ouvindo a gente, você é um profissional de designer, ou você é um profissional front-end, ou você é um profissional back-end e tudo mais. E, assim, esse episódio a gente está fazendo com foco no leigo que está tentando decidir um site. Só que como o Cauê acabou de apontar, ele falou assim, pode ser que normalmente o leigo não vai chegar a esse podcast. Cabe a você, profissional de tecnologia que está ouvindo, chegou, o seu cliente está com essa briga com você, bota ele para escutar isso. Às vezes as pessoas escutando outras pessoas que ela nunca ouviu na vida, elas ganham uma credibilidade só porque elas estão falando no microfone, estão falando em algum lugar. Então, assim, coloca isso. A tua missão é, se você tiver algum cliente, sempre que você tiver um cliente que está tendo algum tipo de problema com decisão de design, decisão de contexto do site e tudo mais, bota ele para ouvir esse podcast. Na verdade, você vai editar o áudio para você tirar esse pedaço, né? Porque eu tô mandando você fazer isso. Mas vamos falar aqui, o próximo tópico que a gente separou foi sobre experiência do usuário. Porque é uma coisa que, hoje, cada vez mais, os sites estão ou deveriam estar preocupados com a experiência do usuário. Porque não adianta, né, a gente criar um site de venda, eu comprar pão lá, vou usar, compre aqui. Em que lugar é melhor esse compre aqui? Como ele vai chegar a esse compre aqui? Ele vai ter 2 ou 3 opções para chegar ao mesmo lugar? Que cor eu vou usar nesse botão? Isso, além de somente design, concorda comigo? Isso é experiência do usuário? Isso. E um fato legal que eu gosto de botar é você fazer a busca de referência. E principalmente cliente grande. Cliente grande,
geralmente eles têm um valor maior para investir no site, então eles vão saturar o site de testes e tudo mais. Então, por exemplo, se você vai criar um site para vender brinquedos, pega o site da ReHap, pega um site de venda grande para ter como referência, para ter como pro objetivo do seu site ser parecido com aquilo, porque aquilo provavelmente foi testado e saturado para ser o melhor que fosse, entendeu? Você vai seguir referências de modelos que deram certo. Não é pegar o site da ReHap, tirar o PNG da logomarca e colocar o seu PNG, né? Não, ou que seja, mas eu tô falando o seguinte, você não pegar um site do Zé da Esquina, desconhecido... Do seu concorrente. Que comprou um site de um sobrinho de não sei da onde. Porque... eu vou te falar, eu já passei por isso. Eu dava aula num colégio, aqui no Rio de Janeiro, e a dona do colégio chegou e falou o seguinte, eu quero um site. Pô, beleza, vamos fazer, né? E na verdade eu não ia fazer, quem ia fazer eram os próprios alunos. Achei legal essa ideia do próprio aluno construir o site. Ela abriu o site do concorrente dela, horroroso, e falou, eu quero igual. Eu falei, não, isso aqui é feio, isso aqui... Não, mas ele tá cheio de aluno. Ela tava na cabeça dela que o concorrente dela tava cheio de aluno porque o site dela era daquele jeito. Então ela queria que copiasse exatamente. Não, eu quero essa cor, eu quero isso aqui nesse mesmo lugar, só que aqui eu não quero a logomarca do cliente, eu quero a minha. Era a conversa dela. Então, assim, muito mais do que pegar o que os seus concorrentes somente estão fazendo, é verificar como é que é a experiência, foi o que o Charuto falou. Nenhum site grande de sucesso, ele é feito sem testes. E teste não é testar se está tudo funcionando, não. É testar se o cliente está chegando... com o usuário, está com se o visitante está chegando lá e clicando onde eu quero clicar. Por exemplo, na Hostnet, onde é que é o foco principal? É um assine, é um compre a hospedagem, é uma, o que quer que seja, você tem um objetivo. Será que o teu usuário está chegando nesse objetivo? Será que ele está conseguindo enxergar isso direito? Isso tem tudo a ver com design, mas isso é uma área que se chama UX, né? Que é UX, que é User Experience, que é a experiência do usuário. Então, é muito importante que, além do design, você também se preocupe com a experiência do seu usuário. E se aquilo vai cumprir a sua meta de crescimento, de vender pelo aquele site, né? E aí você tem um monte de formas de medir isso. Você tem o Analytics, você tem... você consegue dizer lá, olha, você chegou até a página tal, a página a página confirmação.php, quando ele chega lá, ele já vai dar um check lá no Analytics. Vamos ver quantos chegaram até aqui. Vamos ver quantos pararam no meio do caminho. Aí você consegue entender por que ele parou no meio do caminho. Às vezes, por exemplo, o cara para no meio do caminho porque ele não acha o botão para clicar para imprimir o boleto. Eu já vi várias palestras em evento, o Thiago Luz fala muito isso na palestra dele. Tem usuário que compra e espera o boleto chegar em casa. Ele falou, vários clientes dele são assim, eu comprei, beleza, tô em casa esperando o boleto chegar, enquanto ele não chegar eu não pago. Sabe? E, na verdade, tinha um botão lá, mas você não botou aquele botão com uma ênfase tão grande, você não sabia desse problema. Então, provavelmente, se você está analisando o seu site, você está vendo que os usuários estão chegando até aquele momento e não estão passando. O que será que a minha interface pode ajudar? Né? Não necessariamente é caro ou alguma outra coisa. Às vezes, é a tua experiência que você está oferecendo para o cliente, não é a experiência ideal. Uma vez eu e o Charuto trabalhamos num cliente, que é um cliente até grande, é uma marca conhecida de bebidas. E durante o e-commerce do cliente tinha uma parte que o cliente ele tinha que botar alguma opção de pagamento específica para o e-commerce funcionar. Senão ele não funcionava. E o trabalho era criar uma campanha de AdWords. E eu fui começando bem devagarinho para ver como que o usuário estava se comportando dentro do e-commerce desse cliente. E quando chegava nesse carrinho, os clientes não conseguiam concluir a compra e ligavam para a loja. E a compra não era concluída, então, pelo meu sistema, ela ia ser sempre dita como não concluída, porque o cliente não ia até o final. O cara da loja aqui resolvia e aí o cliente reclamava que vendia mais pelo telefone do que pelo site. Aí eu estava explicando para o cliente que não adiantava ele gastar dinheiro com AdWords, enquanto a experiência de usuário não fosse satisfatória ao ponto daquilo concluir em vendas. Mas o cliente ele realmente nunca entendeu. Eu fui, de certa forma, incompetente de mostrar para o cliente. Explicar para o cliente. Não, eu expliquei várias vezes, só que o cliente não entendia que a agência, outra agência, gastava o valor
batia no teto do que ela podia gastar. E quando eu comecei o trabalho com esse cliente, eu falei, a gente vai começar do zero, eu não vou gastar o teu dinheiro todo no começo. Eu vou gastar um pouquinho porque eu quero saber antes. Sim. Eu quero o maior ROI, maior conversão possível, melhor retorno do investimento. Retorno sobre o investimento, é isso que eu vou buscar. E ela queria que eu gastasse todo o dinheiro como a outra estava gastando. Esse é o problema, né? Então, e o e-commerce não finalizava a compra. Os clientes tinham que ligar na maioria dos browsers. Então era um e-commerce de uma loja que podia... Quantas lojas você está vendo agora? Vários e-commerce de nicho, né? E-commerce de produtos de academia, e-commerce de eletrônicos. Então, ela tinha uma marca... útil. Ela tinha uma marca muito conhecida, esse cliente. E que podiam fazer um uso da marca, trabalhar exponencialmente na internet. Só que eles não queriam investir, mas não conseguiam entender o porquê que a internet não funcionava. Será que existe alguma fórmula mais, assim... Não vou usar a palavra barata, porque barata dá a ideia de pouca qualidade. Existe alguma maneira de um usuário, de um dono de um site, testar a experiência do usuário de uma maneira sem ter que contratar uma empresa para fazer isso? Existe no dia a dia alguma coisa que ele possa fazer para testar se está chegando na meta, se está tudo direitinho? Ele pode usar o AdWords para ver alguma coisa. O Analytics, né? O Analytics. Ou ele pode... Tem aqueles programas também que nós já usamos uma vez, que é para... A Lisane sabe também. Copiar o site. Crazy Egg, que ele vai ver qual é a taxa de navegação do seu site, qual o botão que as pessoas mais compram, qual a rolagem da tela, tantas pessoas conseguiram rolar a tela embaixo, as pessoas viram alguma coisa no início e foram embora ou clicaram em algum lugar. Dá pra você ver que as pessoas clicam em lugares que não tem botão, que não tem link, então é alguma coisa que tá chamando a atenção ali, mas que não tá sendo bem utilizada. Você faz uma coisinha meio retangular, meio arredondadinha, parece um botão, mas na verdade não é. O cara vai lá e clica. E aí o valor disso é pequeno em termos de investimento. Tem uma coisa que é mais barata e que vale pra caramba, que é também bom senso. Isso é verdade. Cara, bom senso... E é de graça, né? E às vezes você ninguém é obrigado a saber como funciona o design de um site, mas uma coisa é você também escutar quem tem experiência no assunto. O bom senso, ele vem com o tempo. Você não nasce com bom senso. Você vai vendo as pessoas que estão trabalhando corretamente e as pessoas que estão fazendo alguma coisa que não funciona. Então, aí chega um momento em que você vai tendo prática e com a prática você vai aperfeiçoando o seu bom senso até que você chegue num excelente senso. Falando de bom senso, quando você contrata alguém, você espera que essa pessoa... você deve esperar que essa pessoa te dê o melhor para aquele seu problema, para aquilo que você está contratando. Quando a gente fala de design, eu não faço um layout, um design, porque eu gosto de azul. Eu faço porque naquele caso, naquele momento, o azul seria a cor mais indicada. Então o cliente, de repente, tem olha, eu quero o meu site todo rosa com luzinha piscando. E o que você vai fazer? Academia para macho, né? Aí complica, entendeu? Mas então, se você está gastando um dinheiro com alguém, ouça o que essa pessoa tá te falando. Isso é legal. Confie em quem você contratou. Isso é verdade. É isso. E um outro assunto, além da usabilidade, da experiência do usuário, a gente tem outro assunto que é bem delicado, que é acessibilidade. Explica aí, Charuto, o que seria a acessibilidade? Acessibilidade é quando você tem uma pessoa com uma certa limitação, ela poder enxergar o teu site, navegar ele de uma forma tranquila. O que seria isso? Seria você ter um site que cegos pudessem navegar e ter noção do conteúdo. Se dentro do seu site você trabalhar com som, também, se a pessoa tem uma limitação auditiva, você também se preocupar com esse tipo de coisa. Usar legenda... Né? Enfim, a acessibilidade ela vai muito além. Tem gente, por exemplo, as pessoas que têm deficiência visual, elas não conseguem usar mouse. Então elas usam programas leitores de tela. Então você tem que pensar o seu código, foi o que o Cauê falou. Você vai usar templates premium, não sei se foi o Cauê ou o Charuto. Vai usar um template premium, esse template ele
tá já pensado com acessibilidade, com responsividade, com experiência do usuário. Isso é muito importante. Verificar na hora que você está definindo o design se ele está atendendo às necessidades de experiência do usuário e de acessibilidade. O seu site tem que funcionar com teclado. O seu tab tem que parar em áreas específicas. Senão, uma pessoa com deficiência ela não vai conseguir simplesmente visitar ou comprar o seu produto, que é o seu objetivo principal. É isso aí, porque como é que funciona? A pessoa, o navegador, ele vai interpretar o seu site. Se você tiver só imagens, se você não tiver um título daquela imagem, uma referência, sim, ele não vai ter o que interpretar daquela imagem. Uma pessoa com uma deficiência visual, ela não vai saber o que está acontecendo ali. Então não adianta você botar a imagem mais bonita, vendendo bem o seu produto, se para uma pessoa... com uma pessoa limitada, isso não vai, ela não vai ter a noção do que está acontecendo. Ela vai ficar impedida. Ela não vai ver. E, na verdade, isso não é um trabalho absurdo, não, né? É uma linha, é uma palavrinha que você vai usar a mais e que você vai se preocupar com uma coisa que teu site vai estar acessível. É isso aí. Seu site ficar acessível custa uma linha. Muitas custa vezes... um texto a mais. Exatamente. Uma palavra diferente. O último assunto que eu separei aqui pra gente conversar é sobre responsividade. Porque é uma coisa muito interessante, porque era o que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Antigamente a gente tinha uma preocupação se o nosso monitor era de 14 polegadas ou ele era de 20 polegadas. Se esse monitor ele era um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Agora a gente tem grandes problemas de tamanhos, de formatos. Tablet, você tem de 10, tem de 7, tem de 5, mas tem aquele de 7 que é mais gordinho, tem aquele de 7 que é mais puxadinho. As TVs hoje em dia, aqui no Brasil ainda não é uma realidade, mas várias palestras que eu já assisti, o mercado de compra pela internet através de televisões está muito grande. O cara tá lá com a Smart TV dele, eu vou no site da loja tal, pum, apertou lá, comprou, e aí a experiência, os sites americanos estão deixando comprar assim, e eu não fiz teste nenhum, mas eu tenho quase certeza que os sites brasileiros não estão preparados para isso. Então, explica aí pra gente o que seria responsividade. Responsividade, o que acontece? Você tem um site que ele é feito por uma tela de monitor. E esse site, quando você entra pelo telefone, pelo mobile, ele deve se comportar para o mobile, mas não necessariamente você ter que criar um novo site para aquilo. Aquilo que o Cauê falou no início, né? Isso. Ele vai se adaptando para aquela tela. Isso acontece com tablet, com smartphone e tudo mais, com as TVs. É uma coisa que eu acho interessante, que uma coisa puxa a outra. Experiência do usuário, responsividade. Por que a gente está se preocupando hoje com responsividade? Uma teoria minha, não sei se isso tem a ver. É sua? Então não deve ter muito a ver, não. É porque aumentou o poder econômico das famílias. Então, o que acontece? Hoje você tem muita gente usando celular. Hoje você já tinha gente usando celular, agora você tem gente usando um smartphone com 3G e tudo mais, que permite que a penetração maior da internet. Então você tem pessoas que de repente nem estudaram e tem essa possibilidade hoje. Antigamente a internet você tinha um nicho de pessoas e hoje esse nicho aumentou de forma que você tem que agradar. Não necessariamente agradar, mas você tem que atender pessoas que não tiveram essa vivência e de repente caíram nesse meio. Eu vou te falar. É por isso que usabilidade é importante, responsividade é importante. Entendeu? Antigamente ninguém... O que é tablet? Antigamente eu via gurus da internet falando que a internet ia morrer, que a gente ia acessar a internet pela geladeira, que o computador, morte ao computador, vamos jogar o computador na fogueira. Mas eu vou te falar. E a realidade hoje não é essa, é bem diferente. Não, eu vou te falar, tem uma amiga minha, a Tânia, que ela só compra... Pode, a Tânia. Um beijo da Tânia. Ela vai ouvir isso, mas... ela diz pra mim que ela só compra pelo tablet. Ela tem a decisão de compra dela, às vezes ela visita um site no computador e tal, mas na hora de comprar, ela compra no tablet. Porque ela diz que é o seguinte, o tablet ela se sente mais segura, porque ela nunca ouviu falar sobre vírus de tablet, ela consegue estar ali naquele... O equipamento dela tá todo na mão, sabe? Então isso é uma experiência dela. Mas o fato é esse. Você tem vários formatos e várias ideias sobre tablet. Você estava comentando sobre... São usuários diferentes, que não tiveram... Que não tem não nasceram
com essa. E estão chegando agora. Isso aí. Acho que você tá misturando um pouco as coisas, porque na verdade, mesmo quem tinha muito dinheiro há 10 anos atrás, não usava tablet. É verdade. Mas antigamente não existia tablet. Então, é isso que eu tô falando. Você falou, não, porque hoje as pessoas têm o maior poder financeiro. Não, mas por exemplo, compram um tablet. Não, mas então, hoje a pessoa vai lá e compra um tablet. Mas, de repente, muita gente que está comprando um tablet hoje não tem aquela cultura de internet, de computador de antes. Então, eu não tinha um computador e já entrei direto num tablet, já entrei direto num smartphone. Para mim, eu que nunca tive computador, internet é aquilo que eu vejo na tela do meu smartphone. Então, eu quando projeto um site, eu tenho que estar preparado para essa pessoa. Sim, sem dúvida. Talvez o que o Charuto esteja falando é o seguinte, antigamente a internet era um extra que você tinha na sua casa. Aí vamos ter um custo extra, será que vale a pena colocar a internet? Hoje já é automático. Você tem o 3G do seu celular, você tem um 4G no teu tablet, você tem um Wi-Fi na sua casa. Então, assim, hoje é essencial ter internet. Né? Tem até uma palestra que eu vi de uma menina que ela falava que estava tendo, eu não lembro, teve uma tragédia na cidade, vulcão ou alguma coisa assim, uma tragédia natural. E ela fez uma palestra que ela começou a fotografar as pessoas. A maior preocupação das pessoas não é se elas tinham perdido a casa, elas queriam ir a algum lugar que tivesse internet para ela poder mandar mensagem, mandar e-mail, postar foto no Facebook do que estava acontecendo. As pessoas tinham a preocupação de procurar, elas estavam sem internet. E isso incomodava muito elas. Então, hoje é o tipo de coisa. Tem que ter um Instagram no camarote. Exatamente. Como é que eu vou ver o vulcão, hashtag vulcão, hashtag... Se você tá no camarote, você tem que ter um Instagram. Porque hoje eu acho que a internet, ela penetrou mais fundo na sociedade, de forma que qualquer pessoa pode ter. A internet... Hoje é difícil você ter celular. Tem lugar que não pega celular e imagina a internet. Aqui no Brasil, cara. Só que hoje, a cobertura do 3G, a cobertura da internet, aumentou. Então, pessoas que não tinham o acesso, hoje passam a ter acesso tá falando de independente. Inclusão digital. Sim, mas inclusão digital tem a ver com eu vou trazer de novo. O problema é que as pessoas que constroem os sites não estão se preocupando em se o cliente vai poder acessar, como o restaurante ou a boate. O cara vai procurar um restaurante, ele tá na rua procurando um almoço. Então, no celular dele, imagina o cara procurando um restaurante, entrando no site, como o Cauê já explicou aqui, e aconteceu com ele não vai conseguir o endereço porque o site tá todo em flash. Então, mas para isso, já tem o CMS, que resolve esse problema, que já vem com tudo isso pensado. Não necessariamente. Eu posso ter o CMS e socar um flash lá dentro com o endereço do meu site. Mas aí você pega lá o... Dá um surra nesse cara. Os templates premium que se preocupem com isso. E aí você resolve esse problema. Você não precisa mais... Não, mas aí o problema não é o template premium. O problema é o que o cara quer, por exemplo. Voltando lá atrás, a história da lojinha que vendia brinquedos. A pessoa falou o seguinte: eu quero um site, olha o site do meu concorrente, olha o que eles estão fazendo que eu acho o máximo. Você entra no site, é um site em flash, que a pessoa clica, abre um pop-up com vários produtos e falando sobre a história de produtos e tudo mais. E para finalizar, eu queria levantar uma coisa que a gente não vai discutir agora, mas vai ser o assunto do nosso próximo Hostcast. Uma coisa que está acontecendo muito dentro das empresas, o cara vai lá, a gente discutiu muito, o cliente chegar lá e pedir o seu próprio site, de oferecer o seu site, o cliente chegar, a empresa dele e tudo mais. Uma coisa que a gente está percebendo, eu converso muito com o Cauê em relação a isso, e ele foi o cara que me apontou isso, muitas empresas estão esquecendo a necessidade de ter o seu próprio site para construir uma fanpage no Facebook, porque o Facebook é moda, né? O Facebook tá todo mundo bombando. Então, eu não preciso me preocupar com o meu site. Eu vou construir uma fanpage, eu vou gerenciar essa fanpage, não preciso me preocupar com design, não preciso me preocupar com nada. Então, será que vale a pena ter a sua fanpage no lugar e esquecer o site? Então, esse é um assunto para o próximo episódio, um assunto que a gente vai debater bastante, mas eu vou te abrir, Guanabara, não é só um problema para lojas e pequenos negócios, inclusive para quem guarda sua própria opinião pessoal na internet. Então, vai ser um assunto que a gente vai debater os prós e os contras. Então esse vai ser o assunto do nosso próximo Hostcast. Aguarde que assim que a gente lançar, você vai ouvir mais sobre essa história de ter site ou ter perfis em redes sociais que substituem seu site. Queria agradecer aqui a presença do Rafael Lobo, diretor de arte da Tuiuiu. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Guanabara. Muito obrigado,
Lisane, Cauê. Lisane e Cauê eu não vou nem agradecer porque é obrigação nossa, né? Um abraço e até a próxima. Tchau.